Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de irrigação, nossa aula de número 2. Hoje o assunto vai ser irrigação por aspersão convencional. Na irrigação por aspersão convencional, a aplicação de água ela ocorre pela divisão de um ou mais jatos de água que saem do emissor, vão de encontro ao ar, que oferece resistência, e eles são fracionados, transformados em gotas que caem sobre a superfície do solo, simulando uma chuva artificial. Então, devido ao fracionamento do jato, eu consigo simular esta chuva artificial. O sistema de irrigação por aspersão convencional demanda também um conjunto motobomba que tem a função de captar a água da fonte e impulsionar a mesma num conjunto de tubulações, fornecendo a pressão e a vazão necessária para acionar os emissores. Os emissores são chamados de aspersores nesse sistema. Então eu tenho aqui um sistema de irrigação por aspersão convencional. Eu posso ver claramente a água saindo, um jato de água saindo do emissor, que está aqui, ó, tem um emissor aqui, outro aqui, outro aqui. O jato de água saindo do emissor, encontrando a resistência do ar, sendo fracionado e caindo no solo na forma de uma chuva artificial. Então, a aspersão, ela simula uma chuva artificial. As vantagens da aspersão convencional. Primeira vantagem, não é necessário sistematizar o terreno. O que é sistematizar o terreno? Temos uma área irregular, onde são feitos cortes e aterros nessa área, com o auxílio de um maquinário. Com qual objetivo? Deixar essa área plana. A irrigação por aspersão não necessita dessa sistematização da área. Ao contrário da irrigação por superfície, que precisa que seja feito essa sistematização. A aspersão não precisa. Ela se adapta perfeitamente ao terreno. Outra vantagem da aspersão convencional é que não há perda de área cultivável. Ela se encaixa muito bem na cultura e não há perda de área local onde se pode ser cultivado. A irrigação por superfície pode haver perda de área cultivável também. Vamos ver isso futuramente quando abordarmos irrigação por superfície. Mas ela pode sim ter perda de área. Outra vantagem da aspersão convencional é que não há restrição ao horário de aplicação de água. Posso irrigar em qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite. Se for uma área não muito grande e for possível optar, seria mais interessante se irrigar de manhã ou se irrigar à tarde. Tem menos sol, menos radiação, menos vento e menos perdas. Então, se fosse possível optar, dois horários interessantes seriam de manhã ou à tardinha. Caso contrário, pode-se irrigar em qualquer hora do dia. Não há restrição. Ou da noite. Desvantagens da aspersão convencional. Temos um custo inicial elevado, que é a aquisição dos equipamentos. Então, isso gera um custo. Não é o sistema mais caro, também não é o mais barato, mas há um custo inicial. Algumas culturas, como por exemplo as hortaliças, não há nem opção de não ter irrigação. Sem irrigação você não produz hortaliças, por exemplo. Outras culturas pode-se optar em não usar, mesmo correndo os riscos de perda de produtividade. Tem que ser feita, então, num caso desse, uma análise de custo.
para ver se é viável o uso da irrigação, se o aumento na produtividade vai compensar o custo de implantação. Outra desvantagem da irrigação por aspersão convencional é que ela é susceptível ao vento e à radiação. Os dois maiores problemas que a irrigação por aspersão convencional enfrenta. Vento, que gera desuniformidade de aplicação, a água não cai no local que caísse, e a radiação, que causa a perda por evaporação da água ainda do jato. Antes de chegar no solo, a água já evapora do jato de água. Então são os dois maiores problemas que a irrigação por aspersão enfrenta: vento e radiação. Dá para conviver com eles. No dimensionamento e manejo se é considerado esses dois fatores, mas eles geram um pouco de perda no sistema. Outra desvantagem da aspersão convencional é que ela exige um conjunto motobomba com uma potência elevada. Por quê? Os emissores, os aspersores, têm que trabalhar com uma pressão de serviço pré-estabelecida. Então, geralmente são pressões de serviço de um certo valor considerável. Então, é necessário um conjunto motobomba com uma potência também considerável. Isso vai aumentar custo no projeto, mas faz parte do sistema de aspersão. Uma desvantagem que acaba ocorrendo na aspersão convencional é o seguinte: por cobrir a área toda, e não só os pontos onde a cultura está, não aplicar água, por exemplo, como na irrigação localizada é feito próximo ao pé da planta, como ela cobre a área toda, então isso acaba gerando uma proliferação de plantas daninhas que tem que ser controladas. Então faz parte do sistema de irrigação por aspersão convencional. É uma desvantagem. Temos aqui um sistema de irrigação por aspersão convencional. Podemos ver aqui claramente a tubulação, os emissores e os jatos de água que saem do emissor vão encontrar a resistência do ar, serem fracionados e caírem no solo na forma de gotas, fazendo uma irrigação ser semelhante a uma chuva artificial. Muito bem. No sistema de irrigação por aspersão convencional, eu tenho três tipos: portátil, semiportátil e permanente. Sistema portátil: toda a tubulação pode ser desmontada e retirada da área e montada em outro local ou guardada. Então toda ela é removível e pode ser mudada de local. 100% dela é removível, é desmontada e remanejada. Num sistema semiportátil, parte da tubulação pode ser removida, desmontada, e parte fica fixa. Por exemplo, eu posso ter uma linha principal, que é o caso aqui. Ela pode estar fixa, pode estar até inclusive enterrada, e as linhas laterais podem estar sendo removíveis. Então esse é um sistema semiportátil. Parte fica fixa na área e parte pode ser removida. E o sistema permanente, onde todo o conjunto de tubulações e emissores fica fixa na área. Por exemplo, temos aí um sistema de irrigação por aspersão para pastagens, onde são montados os piquetes e todo o sistema de irrigação fica fixo, porque eles ficam todos enterrados, para evitar o pisoteio do animal. Então, esse é um sistema permanente, onde todos os tubulações e equipamentos ficam fixos na área.
Então temos o sistema portátil, tudo pode ser desmontado e retirado da área. O semiportátil, onde parte fica fixa e parte é desmontável. E o sistema permanente, onde fica tudo instalado na área definitiva. Bom, os componentes do sistema de irrigação por aspersão convencional são o emissor, ou os emissores, que são os aspersores. Nós vamos estudar os aspersores numa próxima aula, ver como é feita a sua escolha, ver quais são os tipos de emissores, de aspersores que nós temos disponíveis. As tubulações, as conexões e acessórios e, finalmente, o conjunto motobomba. São esses os componentes do sistema de irrigação por aspersão convencional. Aspersores, tubulações, conexões e acessórios e conjunto motobomba. Muito bem, esse aqui é o aspersor, é o equipamento que dá nome ao método, é ele que promove a aplicação do jato de água, que acaba sendo fracionado quando encontra a resistência do ar. Então nós vamos ver como escolher o melhor aspersor para o seu projeto. Então, numa próxima aula, vamos ver quais são os critérios de escolha do aspersor mais adequado ao seu projeto. Existem vários tipos de aspersores, de plástico, de metal, de vários tamanhos. Então, vamos mostrar isso tudo numa próxima aula. Quais são os principais tipos de emissores? No caso, aspersores. Temos as tubulações, elas podem ser de PVC ou de aço zincado. Aqui no exemplo temos tubulação em PVC, está aqui no campo, instalado aqui em detalhe. As tubulações de PVC, elas são da cor azul, então são caracterizadas pela cor azul. São as tubulações que são as linhas de distribuição principal, linhas de derivação e linhas laterais. As conexões das tubulações, elas podem ser do tipo rápido ou soldável. Esse aqui do exemplo da foto é uma conexão de engate rápido. Eu encaixo uma ponta na outra e rosqueio e travo essa tubulação. Faço a conexão dessa tubulação. Esse aqui é a ponta chamada de macho, essa aqui é a fêmea. Então o macho encaixa na fêmea e por um sistema de rosca fica travado a tubulação. Aqui dentro se encontra um anel vedante de borracha, com a função de não permitir que haja vazamento de água no engate entre duas tubulações. Então esse aqui é um detalhe do anel vedante. Ele com o tempo acaba se desgastando, nesse tira e põe de tubulações. Então com o tempo ele vai desgastando, ele é de borracha, vai começar a haver vazamento de água nas tubulações. Então quando isso ocorrer, é feita a substituição desse anel vedante. É bem simples de fazer, ele é encaixado na parte interna do engate fêmea. Tem uma saliência onde é colocado o anel vedante. Então já aqui é uma foto mostrando já o engate feito, já rosqueado. E por dentro aqui vai estar o anel vedante, garantindo que não haja vazamento de água. Esse aqui é um detalhe de como é o encaixe interno da ponta macho com o anel vedante. Ele tem uma saliência aqui interna, onde a água entra e infla esse anel. Quando isso ocorre, trava a ponta macho e não permite que haja vazamento de água. Com o desgaste vai acabar vazando água e é hora de trocar esse anel vedante. Aqui é um outro sistema de engate rápido, só que em vez de ter rosca,
tem essa peça metálica que encaixa na outra. Então aqui é ele antes do engate, eu coloco a ponta macho na fêmea e faço o travamento, ficando dessa maneira. Então é um outro tipo de engate. Temos o roscável, temos aqui o travamento. As tubulações de aço zincado também possuem engate rápido. Tem esse aqui tipo presilha, é um tipo de engate. Tem esse aqui também de encaixe, ou de pino de travamento com mola. Esse é outro sistema, ele aqui aberto e fechado, também de travamento. Isso permite que as tubulações fiquem fixas, travadas uma com a outra. O que chamamos de engate rápido. Mais um exemplo de engate rápido, já fechado. Aqui são algumas umas conexões para tubulações de aço zincado. Aqui no caso uma derivação com rosca, para onde vai subir a tubulação que vai levar a água até o aspersor. Então isso aqui é uma derivação com rosca para tubulações de aço zincado. Também a gente vai utilizar bastante no projeto de irrigação por aspersão convencional as tubulações marrom e branca. No campo, vai usar a tubulação azul nas linhas de distribuição, e na tubulação que vai da linha de distribuição até o aspersor, nós usamos esse cano branco ou tubo branco. É um tubo de instalação de água predial. Ele tem uma parede mais espessa, não pode ser confundido com aquela tubulação branca de esgoto, que tem a parede fina. Esse tem uma parede espessa. Por que que eu uso ele para conectar a linha, tubulação de distribuição, com o aspersor? É possível fazer rosca nesse tipo de tubulação. E as conexões são todas roscáveis, não é colado. As tubulações são roscáveis. Então, no tubo branco, que vai a campo e é onde eu conecto o aspersor, é feito rosca. Já a tubulação marrom, ela não permite fazer rosca, ela não é própria para isso. E ela é muito usada na instalação da motobomba, na instalação dos filtros, dos injetores. Ela possui uma grande linha de conexões, então é fácil trabalhar com ela. Só que ela não pode ficar exposta ao sol, por isso a bomba, os injetores, os filtros devem ficar num abrigo. E ali dentro eu posso usar tranquilamente a tubulação marrom. Aqui é o exemplo do tubo branco já feito a rosca, onde eu vou encaixar ou rosquear o aspersor. O aspersor não é colado, ele é roscado na tubulação. Então eu tenho aqui um exemplo. A tubulação branco, então eu tenho aqui a linha de distribuição, ela é em azul, em PVC, poderia ser de aço zincado também. Esse aqui é a tubulação branca que leva a água da linha de distribuição até o emissor, e nós chamamos de tubo de subida. Ela é de PVC branco, PVC próprio para instalação predial, e é feito rosca. O aspersor é rosqueado na tubulação, que é rosqueada na derivação. Ela não é colada. E na instalação da motobomba, dos filtros, dos injetores, eu posso usar a tubulação marrom. Só que ela é soldável, ela não é feita com rosca. A tubulação marrom, ela é soldável e não deve ficar exposta ao sol. Fica dentro do abrigo, junto com a motobomba, com o painel de acionamento, com os filtros, os injetores, tudo dentro de um abrigo. A tubulação branca pode tranquilamente ficar exposta ao sol. Então eu tenho aqui a linha de distribuição de água,
a tubulação branca que vai levar até o aspersor e aqui o engate roscável, a gente fala. E já no caso da tubulação marrom, todos os engates são soldáveis, com exceção de outras peças, tipo aqui, isso aqui é um Venturi, ele não é colado no PVC marrom, aí sim temos a opção de ter uma conexão roscável para equipamentos como esse aqui. Nos demais, tudo é soldável. Esse aqui é um mangote. Ele é usado como tubulação de sucção, em alguns casos. A sucção, que é a tubulação que sai da bomba até a fonte de água, ela pode ser de PVC rígido, aço zincado também rígido, ou, dependendo da situação, feita pelo mangote, que possui flexibilidade. Então, em alguns casos, em vez de usar a tubulação rígida na sucção, eu uso o mangote. Ele é próprio para a sucção. Ele se conecta na motobomba, na entrada de água, e aqui na válvula de pé com crivo, na outra extremidade. A irrigação por aspersão convencional possui uma linha grande de conexões e acessórios que permitem com que eu instale esse sistema em qualquer tipo de declive, de relevo. Então, se for de PVC, vai ter uma linha também de PVC, se for de aço zincado, uma linha de conexões e acessórios de aço zincado. Lembrando que a tubulação de PVC para irrigação é a tubulação azul, é a propícia para ficar exposta ao sol, à radiação. Então, essa é a tubulação que eu uso para irrigação. Para a parte de conjunto motobomba, filtros, injetores que ficam protegidos entre um abrigo, eu uso conexões, tubulações marrom. Finalmente, quem compõe também o sistema de irrigação por aspersão é o conjunto motobomba. Vamos estudar ele futuramente em uma próxima aula em detalhes, como dimensionar, como escolher a motobomba. E ela vai atender para cada projeto que eu fizer. Para cada projeto, uma motobomba específica. Então, ela não pode ser nem hiperdimensionada, nem subdimensionada. Ela é própria para aquele projeto. Ela capta a água de uma fonte e recalca para a área com a pressão e a vazão necessárias. Temos um motor, que pode ser elétrico ou combustível, e uma bomba, o que chamamos de conjunto motobomba. Obrigado.